Muito boa tarde, Flávio. Flávio, o tema da nossa entrevista na tarde de hoje, nós vamos conversar com o fisioterapeuta Marcelo Luiz Grando Pinzon, que é especialista em fisioterapia ortopédica e traumatológica. Também atua na área da fisioterapia do trabalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a você que nos assiste. Doutor, quais as áreas que a fisioterapia atua? Bom, Jaime, a fisioterapia ela atua dentro da área da ortopedia, né? Ou seja, a fisioterapia ortopédica, também na área da fisioterapia traumatológica, que trabalha em parceria, né? A fisioterapia ortopédica e traumatológica, fisioterapia desportiva, atua também com a fisioterapia do trabalho dentro das empresas, a fisioterapia neurológica. Temos também atuação na área da cardiologia, né? Fisioterapia cardiorrespiratória, dentro da cardiologia e da pneumologia. A fisioterapia uroginecológica, que é dentro da urologia e dentro da área da ginecologia. A fisioterapia obstétrica. Hoje a fisioterapia atua na reabilitação do paciente de que forma, doutor? Bom, a gente pode considerar que o trabalho da fisioterapia, ele começa na prevenção da lesão, né? Na prevenção da doença, da disfunção, na reabilitação em si daquela doença, daquele problema que a pessoa tem, tá? E depois na manutenção da doença que já foi curada, prevenindo para que ela não volte. Então a gente pode considerar essa atuação do fisioterapeuta, tanto na prevenção, na reabilitação em si, né, e na manutenção e na prevenção para que aquilo não volte a acontecer. E é possível desenvolver com o paciente ações preventivas de fisioterapia? E de que forma? Certo. É possível sim, Jaime. A gente tem como trabalhar preventivamente quando a gente, pelo simples fato de a gente ter informação, de ter o conhecimento das possíveis doenças, né, ou desarmonias ou disfunções que o mundo de hoje nos propicia, certo? Então, por exemplo, dentro de uma empresa, a gente pode estar fazendo uma análise ergonômica, um levantamento de dados de posturas que o funcionário, o colaborador adota para executar uma determinada função, certo? Então, dentro daquela postura, a gente pode estar fazendo levantamento de dados para ver se aquilo, com o passar do tempo, com o decorrer do seu trabalho, pode ser prejudicial ou não. Desta forma, a gente pode intervir adaptando essa condição, essa função de trabalho, para que isso não aconteça, certo? Então, um dos exemplos que eu costumo citar é dentro das empresas, porque a gente tem atuado de forma bem intensa dentro das empresas. Outra forma também é orientando os pais a observarem seus filhos, né, quando passam da infância para a adolescência, que é uma época que o corpo tem mudanças, né? A gente tem mudanças no corpo, a gente cresce e junto com isso podem vir alterações posturais decorrentes dessas mudanças que a gente tem. Então, orientando os pais a observarem a altura dos ombros, a posição da cabeça, alguns detalhes que, na verdade, são medidas simples, a gente pode estar prevenindo no futuro. Estou conversando aqui com o Dr. Marcelo Luiz Grando Pinzon, que é fisioterapeuta, que está nos trazendo essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Eu volto no próximo bloco com mais informações para você. Tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer da sua companhia nessas tardes de variedades. Estou conversando aqui com o fisioterapeuta Marcelo Luiz Grando Pinzon, que está nos falando sobre essa área. A RPG, doutor, o que é RPG?
A sigla RPG, ela significa reeducação da postura global, certo? Então, partindo desse princípio de reeducação da postura global, ou seja, do corpo inteiro, a gente denomina o RPG. E a coluna é o ponto-chave da RPG? Sim, a gente pode dizer que a coluna é o ponto-chave do RPG, porque deixa eu mostrar aqui para vocês. O nosso ponto de gravidade, né, ou seja, o nosso centro de gravidade, ele se instala na coluna, certo? Na porção inferior da coluna, mais precisamente na coluna lombar, certo? Tem uma diferença do homem para a mulher, da mulher é um pouquinho mais inferior, o centro de gravidade, mas enfim, por se tratar e por se dizer que o centro de gravidade do nosso corpo ele se passa, né, e se orienta na coluna, então sim, a gente pode dizer que a coluna é o ponto-chave para a utilização do RPG. Doutor Marcelo, quais são as desarmonias do corpo? Nós temos muitas desarmonias no corpo que a gente pode estar identificando, certo? Vou mostrar aqui para vocês de uma forma exagerada, mas a gente poderia considerar uma desarmonia do corpo, tá? As curvaturas exageradas da coluna, certo? Então vocês estão olhando a coluna de frente. Eu vou exagerar uma escoliose. As pessoas conhecem pelo nome escoliose, mas muitas vezes não sabem o que é. Então a escoliose é um desvio lateral da coluna, certo? Quando a coluna tem um desvio lateral. Uma outra desarmonia que a gente pode observar são quando as curvas se exageram em outro plano. Aqui a gente está vendo a coluna de lado, certo? Então a gente pode observar uma hiperlordose, tá? Que é uma desarmonia também, a cifose, tá? Que é um aumento exagerado da curvatura da coluna. Chama de corcunda? Algumas pessoas chamam de corcunda, a maioria das pessoas conhecem como corcunda, né? Também as alterações na coluna cervical, que seja a hiperlordose cervical, ou a retificação, aquelas pessoas que não têm curva na coluna cervical, que acabam ficando com o pescoço reto. Doutor, um recado para a dona de casa. Para as donas de casa, não poderia deixar de falar, né? Essas pessoas, né, normalmente mulheres, hoje em dia a gente tem alguns homens, mas normalmente mulheres, que adotam posturas inadequadas na realização das tarefas do lar. Ou seja, aquele excesso de inclinação na hora de lavar a roupa, o excesso de inclinação na hora da inclinação da coluna na hora de lavar a louça, né? De varrer a casa. Enfim, muitas atividades que elas realizam, que são atividades de movimento repetitivo, já são lesivas por serem de movimento repetitivo, né? E também por adotar posturas inadequadas. Então, a gente poderia estar também indicando o RPG para essa população. Doutor, você fez uma viagem para o exterior e teve clinicando no exterior. Nos fala sobre isso. Certo, Então eu morei na Itália no período de 1 ano, pude estar fazendo estudos na Universidade de Estudos de Udine, é uma cidade no norte da Itália, sendo assim tendo um embasamento e um conhecimento da fisioterapia europeia, né, e trazendo aquilo que é útil e que nos serve aqui para o Brasil, podendo trazer atualizações, né, e medidas terapêuticas mais atuais e mais funcionais. Conversei aqui com o Dr. Marcelo Luiz Grando Pinzon, que é fisioterapeuta, que nos trouxe essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Doutor, muito obrigado e você tenha uma boa tarde. Obrigado igualmente, boa tarde a todos. E que você siga o seu dia feliz da vida. Você pode viver do jeito que quiser, eu não vou fazer esforço pra te encontrar.